Aleluia, Jesus. A paz do Senhor, os irmãos. Aqui quem vos fala é a irmã Cíntia Carvalho, né? Ou Cíntia Maranata, me intitula assim. Irmãos, eu estou aqui para relatar de uma visão que tive há algum tempo, não sei, mais ou menos uns 3 meses a 4 meses atrás, a respeito de uma grande onda. Eu não ia gravar nem publicar, mas como eu tenho visto alguns irmãos tendo os mesmos sonhos, visões, e estão relatando, e me incomodou isso, então falei, Senhor, agora se realmente tudo isso se é para eu relatar, passar como alerta também, ajudar os teus pequeninos, então, eis-me aqui, Pai. Quem sou eu para não obedecê-lo? E a palavra de confirmação naquele dia, não lembro mais ou menos. E hoje eu pedi uma nova palavra a respeito deste sonho. E diz assim em 1 Reis, capítulo 11, versículo 33. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazer o que parecia reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. E no versículo 38, diz assim: E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e edificarei como uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Amém, irmãos? Então, amados, é bem curto esse testemunho, né? Essa visão que eu tive, estava orando, na oração de meia-noite, de joelhos com a minha família, e fui muito quebrantada nesse dia. E eu tive essa repentina visão era um litoral, né? Eu não sei exatamente, irmãos, não sei, não posso falar onde. Eu sei que aqui no Brasil, um litoral tinha inúmeros prédios, né? E de repente aparecia um anjo enorme, enorme, enorme. E assim como o Apocalipse fala de não sei exatamente, me perdoe, irmãos, mas é um anjo que colocou um pé, uma ponta do mar a outra ponta do mar. E quando Deus, o Senhor, mandava este anjo descer com ordem, uma ordem do Senhor, né? E ele vinha e ele pisava uma ponta a outra do mar. Estava de dia, estava lotada a praia com muitas pessoas. E de repente, quando ele pisou na segunda ponta, do outro lado da ponta do mar, e subiu apressadamente uma onda gigantesca, subiu muito grande, com muita fúria, né? Foi em questão de, eu não sei exatamente, irmãos, mas minutos, não sei, foi rápido. Ela subiu muito alto, não sei quantos metros, irmãos. Eu sei que ela veio para cima dos prédios e cobriu todo aquilo ali, para vocês terem a dimensão. Ela cobriu, né, os prédios e sumiu. Quando ela desceu,
quando essa onda gigantesca ela baixou, era uma cena terrível, irmãos. No dia que eu tive essa visão, eu já estava quebrantada pelo Espírito Santo de Deus, mas dando continuidade, perdoe a minha emoção. Irmãos, é porque quando abaixou a água, é como se fosse assim, estivesse escoando, o mar voltasse para o seu lugar, mas quando abaixou, dos corpos que não foram levados pelo mar, alguns ficaram na praia, nos prédios. Eu não lembro, não me recordo, mas não havia sobreviventes. E era possível ver crianças, era possível ver muitas pessoas mortas, com roupas de banho. Parece assim, irmãos, como fosse, não sei se vocês já viram, não sei como é uma maquete, fosse, não parecia real, irmãos, mas era real, na visão. E foi essa visão que eu tive. Eu estou falando diante de Deus, prestarei conta de tudo que foi falado aqui. E nesse dia eu chorava muito, e eu só falava para os meus filhos que estavam comigo na hora da visão, meu esposo, estávamos ajoelhados ao pé da cama. Depois que eu falei, e eu só falava que o Senhor dizia assim: é necessário que isso aconteça, que inocentes venham morrer. Eu tenho filhos, eu tenho um filho, um bebê de 1 ano e 10 meses. Tenho os meus filhos. Irmão, o Senhor está saturado com pecado. E eu creio que o litoral, as praias, é um lugar de... não tem decência, essa é a verdade. As pessoas não se cobrem, elas ficam à vontade. Você vai perguntar: mas a gente vai entrar na água com roupa? Não sei, questione a Deus. Mas é um lugar promíscuo, para onde você olha, você vê nudez. Algo que Deus deu para nós nos cobrirmos. Senão Ele não teria feito, não teria permitido que Adão e Eva se cobrissem da sua nudez. Então, eu já ouvi outros testemunhos que tem pessoas, irmãos também, que tiveram visões, sonhos, para que evangelizasse nas praias, anunciasse o juízo de Deus. Então essa, irmão, a minha visão que eu tive foi muito repentina, mas uma coisa que me veio na minha mente muito forte foi que a voz de Deus diz assim: eu não questionei a Deus, porque eu falei: Senhor, eu também estava indignada, mas depois do que fazem com o Senhor, como diz na palavra, estão idolatrando, não estão obedecendo os mandamentos, não estão preocupados com os sinais. E a imundícia tem chegado aos olhos de Deus. Eu sou anônima, vocês não me conhecem. Eu sou uma pequenina também, um vaso muito pequenino nas mãos de Deus, mas eu estou à disposição do meu Deus. E os meus pecados, meus defeitos, assim como todos nós. Mas eu me ponho na brecha, irmãos. É difícil, esses últimos dias serão dias trabalhosos. Mas temos que nos mantermos na brecha, na santidade. Porque boas notícias a gente não vai ter.
É necessário, Deus está farto. Está farto. E nós vemos, se nós obedecermos, né, aos mandamentos de Deus, como fez Davi, Ele vai ser conosco, Ele vai guardar os seus. Por isso, te mantenha na brecha. Ore pelas madrugadas. Não espere ordem de ninguém, apenas de Deus. Tenha uma comunhão sincera com o Espírito Santo de Deus. Seja o melhor, tenha Ele como seu melhor amigo. Não vá pedir conselho de ninguém, a não ser do Espírito Santo, da palavra de Deus. Não se baseie por mensagens, por nada. Eu ouço algumas mensagens, né? Eu analiso. A palavra de Deus diz que nós temos que provar os Espíritos, nós temos que reter o que é bom. Então, irmãos, se coloque na brecha, busque a Deus em santidade, em tudo, irmão, no corpo, na alma e no espírito, como diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, manter a santificação do corpo, na alma e no espírito, incorruptível, do jeito que Deus fez. E oremos, vamos anunciar o evangelho da salvação e do arrebatamento. Mensagens que eu ouvi um dia desse não pregam mais a mensagem infernal, ou seja, não pregam o inferno para os filhos da desobediência. É necessário para que se arrependam. Então é isso, irmãos, vamos estar preparados, vai haver muito choro, vai haver desespero. Se todos esses sonhos que o Senhor nos tem permitido, visões, profecias, sendo da parte dele, irmãos, vamos estar nos joelhos. Ele vai guardar os seus, ele vai nos guardar. Se nós estivermos na brecha, né, orando pelas madrugadas, jejuando, não é difícil não, irmão, não é difícil, não é. Mas é difícil contemplar tudo isso, para que despertem, para que Deus venha ser respeitado, ser reverenciado. Pois Ele está sendo muito zombado, esquecido pelos seus e pelos ímpios. Você que ouviu esta mensagem, que o Espírito Santo lhe toque, e que você se concede e volte hoje para o Senhor. Não brinque mais, não rodeie mais. Você pode rodar, andar e vai voltar para o mesmo lugar, meu filho, minha filha. Que para os braços do seu Pai, nosso Senhor, pelos seus pecados, santifica. Faz um concerto hoje, entrega a tua vida para o Senhor. Se tiver alguém aqui, eu faço esta oração, ó meu Deus, Senhor. Essa pessoa que está ouvindo, se foi tocada pelo teu Espírito Santo, está hoje querendo se reconciliar, entregar a sua alma, a sua vida para o Senhor. Perdoe-lhe seus pecados, aceite, Senhor, o arrependimento deles. Perdoe-os, Pai, e escreva o nome deles no livro da vida. E que eles venham realmente, Senhor, ser fiéis até o fim. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, Igreja do Senhor. Deus abençoe a todos. Fique com a graça do Senhor. É tempo de alerta. Deus está alertando. Se mantenham de joelhos nas madrugadas. Este é o povo remanescente. Eles estão unidos, ainda que separados. Eles estão unidos de joelhos nas madrugadas, em jejum e oração, na leitura da palavra. Deus seja com todos nós. Maranata. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, meu Pai. Amém. Graças lhe dou, Senhor Jesus. Louvo o seu nome, exalto o seu nome hoje eternamente. Adorado seja teu nome. Adorado seja seu nome hoje eternamente. Adorado, adorado entre as nações. Glória a Jesus. Amém, Senhor.